Olá, com poder de retenção, pecuarista resiste à pressão baixista da indústria agora no mercado pecuário DBO. Mercado pecuário, apoio Elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida. Olá, virada de quinzena, menor consumo abre espaço para a volta da pressão baixista sobre o preço da roupa. Pressão que perdeu força nesse começo de mês por conta das melhores condições das pastagens que deram o poder de retenção. A expectativa agora fica por conta do fim da safra de capim. Será que teremos uma entrega intensa, como tradicionalmente acontece nesse período? Ou seria ela um pouco menor, já que a seca que castigou a pecuária nesse começo de 2024 obrigou muitos pecuaristas a anteciparem esses abates? O mercado futuro tem reagido nesse sentido, com preços melhores, inclusive para maio. Para falar mais sobre essa quinzena, qual a expectativa de movimento, eu recebo hoje Rafael Ribeiro, que é assessor técnico da CNA. Rafael, muito obrigado pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Por enquanto, os preços seguem estáveis depois de uma grande pressão no primeiro trimestre. Qual que é a sua avaliação aí para as próximas semanas, para os próximos meses, né? Nesse finalzinho de safra. Olá, Juliana. Em nome da CNA, eu agradeço pelo convite. Exatamente. A gente viu agora, ao longo de abril, os preços mais firmes, mas vale comentar aqui toda essa pressão de baixa que a gente teve ao longo de 2024, né? Vindo aí desde o ano passado, em função de uma maior oferta de animais, de bovinos para abate, no caso, né? E pensando agora no curto e médio prazo, os pontos de destaque são com relação à entrada do período mais seco do ano, né, queda na temperatura, e isso impacta negativamente a capacidade de suporte das pastagens e, consequentemente, a gente tem nesse período, né, sazonalmente, historicamente, uma desova maior de animais de final de safra. Então, é possível que no curto e médio prazo, em função dessa maior disponibilidade dos bovinos, né, que normalmente se agrava ali mais para meados, final de maio, seja aí um fator de baixa nos preços, né? Pensando no segundo semestre do ano, aí é o período de entre-safra, onde a gente já tem uma oferta mais reduzida de animais, né? E a gente tem uma possibilidade ali de preços mais firmes nesse período, mas sem expectativas de grandes valorizações, né? E aí, para 2025 em diante, aí sim a gente pode falar um pouquinho mais depois no detalhe sobre a expectativa de uma retomada de preço, né, de preços mais firmes no mercado interno. E aí o ponto principal é justamente essa redução da oferta de animais, lembrando que agora, nos últimos anos, né, e esse ano não muito diferente, a gente teve um abate bastante forte de matrizes, né, então provavelmente isso vai ter um impacto negativo na oferta de bezerros, com mais força já a partir de 2025. Quando a gente fala no segundo semestre com menor oferta de animais, claro, por causa da seca, confinamento pode suprir essa demanda, como foi no ano passado, quando um agosto e setembro acabou surpreendendo demais os preços? Aí o ponto importante, Juliana, pensando no confinamento, são os fatores, né? O primeiro é a questão do preço de venda, né? E a hora que a gente analisa aí, pensando agora nesse primeiro giro, os animais que já entraram agora no coxo em abril, vão entrar em maio, passar em julho, agosto, a gente não tem essa atratividade. A gente tem um ponto positivo, que ainda um preço de alimentação, né, a diária, o custo de alimentação ainda no patamar interessante, né, apesar das especulações acerca do milho e tudo mais, mas o preço não chegou a subir tanto no mercado interno, e também um fator positivo do lado do preço do animal de reposição, né, o boi magro, que ainda está em patamares elevados, mas por outro lado, o preço aí, a receita, né, futura, projetada não muito atrativa, né, então vai depender bastante agora, e eu acho que as apostas talvez maiores estejam aí com relação ao segundo semestre, né? E aí, a depender dessa disponibilidade de boiada, a gente pode ter lá para outubro, novembro, preços mais atrativos, né? E acreditando também que do lado da reposição não haverá muita mudança em termos aí de preço do boi magro, um cenário um pouco melhor aí, pensando na melhora da receita para o segundo giro do confinamento, né? Mas como a gente comentou aqui, é uma parte, né, da produção nacional, né, que dentro de um contexto anual, a gente tem sempre aí no segundo semestre, principalmente naquele momento ali de lacuna, né, entre a primeira rodada, o primeiro giro, o segundo giro, uma expectativa mais positiva de valorizações. Agora, como eu comentei, né, a gente não imagina para esse segundo semestre de 2024 valorizações mais fortes, aí, oscilações maiores no preço da arroba do boi gordo. Dentro do cenário que a gente colocou, esse cenário mais firme e aumentos mais fortes no preço para o produtor deve ocorrer a partir de 2025. Agora, pontualmente, algumas oportunidades agora nesse segundo semestre
de 2024, num cenário até melhor do que foi aí o segundo semestre, o período de entre-safra de 2023. Rafael, a gente recebeu aqui algumas perguntas, eu queria que você respondesse. O Nelore Mucuri quer saber, existem números ou estatísticas que mostrem a virada do ciclo pecuário em 2025? Quais são essas estatísticas? Qual que é o sinal que a gente precisa ficar atento que fale, valeu, o ciclo está virando? Bom, um ponto importante nesse momento é acompanhar justamente a questão dos abates, né? Eu coloquei aqui, o abate de bovinos cresceu em 2023, são os últimos dados disponíveis, consolidados, né? Segundo o IBGE, o aumento foi de 13,7% e o país abateu aí mais de 34 milhões de bovinos no ano passado, né? Um número importante é a participação de fêmeas nesse abate total. Ficou em 41,6% em 2023 e no ano anterior, em 2022, era de 37,4%. Ou seja, na realidade, desde 2021 a gente tem um aumento nessa participação de fêmeas em relação ao abate total e isso significa que a gente vai ter em algum momento, e a gente acredita que esse cenário de oferta mais reduzida deva ocorrer em 2025, né, em função desse maior descarte, dessa maior participação de fêmeas, de matrizes, nos abates de bovinos, consequentemente impacta na disponibilidade de bezerros e animais mais verados ali no médio e longo prazo. Por enquanto, nada de redução nesse abate de fêmeas, né? Não, a gente ainda não tem os números oficiais do IBGE agora para 2024, mas as informações aí estaduais, os dados parciais que a gente tem aí para o primeiro trimestre já indicam também a continuidade dessa elevada participação de fêmeas no abate total de bovinos. Então, ou seja, provavelmente já para 2025, no ano que vem, a gente tem aí um impacto sobre a oferta de bezerro, né, e essa menor disponibilidade é um fator positivo para a retomada aí de uma fase de alta nos preços, pensando no ciclo pecuário. E é bom deixar claro para o pecuarista que esse aumento, essa virada dela não vem também de repente, né? O preço em 2025 não vai surpreender. Como é que acontece o ciclo? Quantos anos eles duram? Como é que a gente pode vislumbrar esse 2025? Eu acho que os pontos aí importantes para essa possível virada de ciclo em 2025, Juliana, é um cenário diferente do que a gente tinha lá em 2019, 2020, com relação à demanda chinesa, né? Naquele momento, a China, em função de uma redução bastante forte no rebanho de suínos, passou a importar não só mais carne suína, mas muita carne bovina, muita carne de aves, né? Então, além do maior volume, essa questão da urgência, essa necessidade que ela tinha ali de importação, gerou também preços mais altos aí nas carnes, né? Então, para 2025, por hora, a gente não tem nenhuma sinalização de uma situação emergencial como foi lá no início da fase de alta, a última fase lá em 2019 e 2020. Então, acho que esse é o ponto que o produtor precisa ter em mente, né, para o planejamento, já que provavelmente essa retomada, né, dos preços mais tímidos, ela se dará numa intensidade mais fraca em relação ao que foi ali em 2019, 2020, até 2021, onde os preços subiram muito forte. Mas naquele momento a gente tinha uma China, né, comprando bastante num cenário de emergência, gerando também alta nos preços, que permitia ali a indústria, os demais lados da cadeia repassarem aí essa valorização para o produtor, né? Então esse é o meu ponto de atenção com relação ao cenário internacional e aqui no mercado interno também, a carne bovina, né, com a concorrência maior aí das proteínas, né, de frango e a carne suína também. Então, acho que são pontos de alerta pensando na intensidade e nesse primeiro momento agora de retomada dos preços, provavelmente em 2025. O Fernando Zaffanelli Freitas quer saber, essa alta na arroba tão esperada para 2025 seria em torno de quantos reais? Juliana, aí é difícil comentar, né? Se a gente pegar lá em 2019, 2020, o arroba do Belgordo saiu de 190, 200 reais e atingiu em 2022, antes de começar a cair, algo em torno de 350 reais por arroba no mercado em São Paulo, no mercado físico. E o que eu coloquei aqui na questão anterior é justamente isso, né? Para esse próximo ano, né, para 2025, esse início aí de uma provável fase de alta, a gente não deve ter um cenário tão intenso como foi aquele momento, né? Então não tem aqui nenhum número, nenhuma projeção, mas a ideia aqui é justamente mostrar, né, a importância do planejamento, do gerenciamento e de acompanhar esses fatores, né, os fundamentos de mercado, justamente para a gente ter essa ideia de que provavelmente uma retomada aí mais comedida, mas com um cenário mais positivo em relação ao que a gente viu em 23 e 24. Tem uma pergunta interessante, que é a do Carlito Seixas. Couro do boi, a tendência é aumentar o preço ou abaixar mais?
Porque se a gente pensar aí não só no couro, mas no sebo, né, alguns outros coprodutos aí dos bovinos, né, a oferta, a disponibilidade desses produtos acabam acompanhando também a condição ali dos abates, né? Como eu coloquei aqui, a gente teve um incremento de quase 14% nos abates de bovinos em 2023 em relação a 2022. Então, aumentou a disponibilidade, a oferta de couro, aumentou a oferta também de sebo, né? E, consequentemente, num cenário aí global de demanda um pouco mais patinando, né? A gente também teve uma pressão de baixa sobre as cotações desses produtos, né? Estou pensando em termos de expectativa, e agora já falando para 2025, num cenário de oferta mais restrita, né? De boiadas, provavelmente para abate também, a gente começa a ter também, do lado da disponibilidade desses produtos, né? No caso, o couro, uma oferta mais reduzida, né? O que pode ser também, assim como para a arroba, um sinalizador de preços mais firmes, a depender da demanda, né? E quando a gente pensa aí no couro, no sebo, é importante também entender a questão da demanda interna, mas também o peso das exportações para esses mercados, para atendimento desses mercados. E num cenário que a gente viu aí de demanda, principalmente internacional, mais comedida, né? Resultando em queda nos preços, né? E eu acho que vale a pena também, com relação ao mercado do couro, destacar aqui, né, a participação da Europa dentro desse volume adquirido, né, o principal mercado hoje, mas é um mercado também que exige aí um couro mais qualificado com relação à origem, não só a questão da qualidade, né? E aí a atenção para 2025 é justamente com relação à lei anti-desmatamento da União Europeia, que pode aí impactar esse setor, principalmente no atendimento ao mercado internacional, né? Mas de maneira geral, pensando nessa possível nesse possível menor abate de animais nos próximos anos, a tendência também é de um cenário mais enxuto com relação à oferta de couros, o que pode trazer aí valorizações para o produto. Boi gordo daqui a 5 anos vai valer? Eu não sei se o Gustavo está perguntando sobre se vai valer a pena a atividade ou se o preço vai valer. Mas eu queria que você respondesse então, Gustavo Rezende aqui. Boi gordo daqui a 5 anos vai valer, Rafael? Bom, levando em conta o que eu coloquei aqui em termos de cenário de ciclo de produção, né? Então a gente tem agora provavelmente um ano de 2025, 2026, 2027 de preços mais firmes, e aí 2028, 2029, 2030, provavelmente já com uma retomada ali de alguma pressão em função até dessa retenção de animais, né, nos próximos anos, que gera uma oferta maior lá na frente. Então, se a gente pegar dentro do prazo que é a pergunta, né? 5 anos, nós estaremos em 2029, ou seja, provavelmente numa outra fase de baixa, né? E aí eu aproveito a pergunta, né, para destacar aqui a questão da volatilidade no mercado do boi gordo, né? Não só com relação à receita, ao preço da arroba, mas também a questão dos riscos, né, dos custos de produção. E isso aumenta aí cada vez mais a necessidade do produtor conhecer sobre os fundamentos de mercado, e mais do que isso, colocar ali no seu dia a dia a questão do planejamento, a gestão, levando em conta esses cenários, né? Justamente para que ele consiga aproveitar melhor as fases de alta de preço da arroba, né? E também ali prever, se antecipar ou ter ali um controle sobre os riscos que envolvem a atividade, não só com relação à receita, mas também com relação a custo de produção. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa visão de 5 anos, porque os ciclos serão mais curtos, um ciclo tem média quanto tempo, mas com melhoramento genético ele tem reduzido, né? Dizem que os ciclos duravam em torno de 5, 7 anos, mas hoje o melhoramento diminui. Como é que poderia ser esse cenário para daqui a 5 anos, 2029? O que poderia impactar nessa aceleração que a pecuária tem? Lógico, o uso de tecnologia, né? E a gente viu isso a partir do momento que o Brasil começou a vender maior volume para a China, né? Que a gente tinha ali o limite de 30 meses para os animais, né? E o quanto que isso impactou positivamente o uso de tecnologia, a questão da nutrição, da genética e os resultados que a gente viu na idade média dos animais, né? Quando a gente pensa num ciclo pecuário, a gente tem que destacar, né? Existe uma fase de alta e uma fase de baixa de preços, e normalmente ali um período entre essas duas fases de manutenção, de estabilidade, entre uma baixa e uma queda, né? Realmente, há alguns anos, a gente tinha fases de ciclos maiores, né? Então, vamos falar assim, fases de alta que duravam 3, 4 anos e fases de baixa que duravam 3, 4 anos, um ciclo ali de 6, 7, 8 anos, né? Pegando como exemplo esse último ciclo, que se iniciou ali em 2019, meados, né? E os preços subiram até 2020 e 2021, nós estamos falando aí de uma fase de alta entre 2 e 3 anos. Então, já um cenário mais estreito, vamos falar assim, de fase de alta de preço, né? Mas provavelmente também essa queda, velocidade para a gente entrar no outro momento do mercado, ela também tem sido mais reduzida, né? Então não é
A gente não costuma cravar esse tempo de duração das fases, mas é importante ter em mente o peso aí, né, do uso de tecnologia sobre o encurtamento dessas fases, né, e também essa duração aí que a gente coloca entre 2, 3 anos, que tem sido nos últimos ciclos aí, até para ajudar no planejamento, na gestão da atividade, né. Então, dentro do que eu coloquei, né, se a gente pegar aí agora mais 2, 3 anos de fase de alta, a gente tem 25, 26, 27 de preços mais firmes e provavelmente um 28, 29, 2030 já com o mercado mais pressionado. Rafael, sempre muito bom falar contigo. Obrigada sempre, viu? Fica à disposição, Juliana. Um abraço a todos que nos assistem. E antes de encerrar, quero deixar o convite para você conferir a edição de abril da revista DBO. Os poucos passos que faltam para a pecuária brasileira conseguir o status de livre de aftosa sem vacinação. Uma análise profunda sobre essa nova era para a pecuária nacional. A edição traz também o especial Saúde Animal. Assine a DBO e tenha acesso à revista e a vários conteúdos exclusivos. Lembrando que se você tem dúvidas sobre o mercado pecuário, basta mandar lá pelo nosso Instagram, @portal_DBO. Muito obrigada pela companhia, a gente se encontra. Tchau! O mercado pecuário DBO tem apoio da Elanco. Melhorar a vida dos animais, melhora a vida.